Filipenses, capítulo 2, dos versos de 9 a 11. Irmãos, a proposta do estudo da carta aos Filipenses é pelo tema que a própria carta nos oferece, que é a carta do contentamento. É a carta da alegria, a carta do contentamento. É como encontrar alegria, como encontrar contentamento em meio às adversidades e os problemas que enfrentamos. E nós sabemos que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. E segundo Flávio Josefo, um dos primeiros historiadores da igreja, a segunda prisão de Paulo, ela foi um pouco diferente da primeira prisão. A terceira prisão de Paulo, então, foi pior ainda do que a segunda prisão. Ele foi jogado num buraco, num calabouço, e ali ficou no escuro, até ser executado por Roma. E no meio dessa prisão, em meio a essa prisão, ele escreveu a carta aos Filipenses, levando para a igreja, tentando levar para a igreja motivação, alegria, contentamento em meio à dificuldade que a igreja estava vivendo. Quando essa proposta chegou a mim, por alguns irmãos da igreja, foi justamente nisso que a gente pensou, pelo momento do pico da pandemia que nós estávamos vivendo, ainda não tinha vacina, né? Estávamos naquela loucura por vacina ainda, os países vacinando lá fora e o Brasil ainda não, até que começou a vir aí a Coronavac e trazer alívio, e a gente vê hoje que a situação está melhor do que quando a gente começou o estudo da carta dos Filipenses. Mas não é somente a questão de pandemia, irmãos. Fora a pandemia, nós enfrentamos vários embates na vida. Estamos sujeitos a muitas coisas. Estamos sujeitos a uma enfermidade. Ontem, uma pessoa virou para a Cássia e falou: Cássia, quando você colocou as fotos do seu tratamento lá no status do WhatsApp ou do Instagram, não lembro, aquilo ali falou muito comigo, né? Porque eu vi que seu tratamento não foi fácil. Não foi fácil. A gente enfrenta, irmãos, muitos problemas, de fato. Problemas que tentam roubar a nossa paz, consumir a nossa alegria. Consumir, de fato, a nossa alegria. E Paulo viu isso quando ele olhou para a igreja de Filipenses passando pelas dificuldades. Uma das grandes dificuldades que as igrejas neotestamentárias da primeira igreja tinha era, de fato, a perseguição política, econômica. Eles eram perseguidos, de forma que os seus bens eram tomados. É como se um juiz decretasse agora todo o bloqueio dos seus bens porque você professa a fé em Cristo. Porque você é contra alguns ideais que vai de encontro a leis que o país sancionou e agora os seus bens são confiscados. Você não pode sacar dinheiro da sua conta corrente. Seu carro é tomado, sua casa é tomada, e agora você se vê na rua, sem dinheiro nenhum no bolso, e sem casa para ficar. E aqueles que te receberem, que abriram a porta da sua casa para te receber, a casa e seus bens também eram tomados. Aqueles que você fosse bater na porta do mercado para comprar alimento, também eram perseguidos. Essa era perseguição cruel naquela época. Porque os cristãos, eles eram taxados de ser contra Roma, de ser contra a política romana. Os cristãos eram taxados de rebeldes, de canibais, de ateus. Porque quem tinha um só Deus naquela época era ateu, diante de um panteão de deuses que existiam. A pessoa que era mais benquista naquela época é aquele que adorava vários deuses, inclusive o imperador romano. O imperador romano. Quando a pessoa, então, professava a fé em Cristo, ela se tornava inimigo de Roma. Ela se tornava inimigo do império.
e de várias nações que eram panteístas. Adoravam vários deuses e eram perseguidos pelos seus próprios familiares. Era pai perseguindo filho, filho perseguindo pai. É aquilo que Jesus fala lá em Mateus 18. Era desavença na família, porque aquele que professava a fé em Cristo, ele era de fato escorraçado da sua casa, da sua família. A igreja estava passando por um momento muito difícil. E como encontrar alegria em meio a tudo isso? Como encontrar alegria quando você não tem paz em casa? Quando a sua esposa é uma esposa rinhosa, implicante? Semana eu vi um vídeo na internet, eu não sei nem o que eu vi, uma pessoa gravando a briga do marido em casa. E o marido virava para a mulher: eu não te aguento mais, você é uma doida, a vontade que eu tenho é te desganar. Aí ela vira para ele assim: você vai me bater? Aí ele perde a paciência: para de me implicar, eu quero acabar com você. E aí eu vi um comentário desse vídeo, e a pessoa colocou: como que essa pessoa chegou nesse ponto? Por que ela chegou nesse ponto? Eu não estou justificando, irmãos, aqui, de forma alguma. Sou totalmente contra a violência doméstica. Totalmente contra. Porque o que eu prego é que o esposo deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa amar o esposo como a si mesmo. O que eu prego de púlpito sempre é: se você quer ser feliz, faça a sua esposa feliz. Se você quer ser feliz, faça o seu esposo feliz. É isso que eu prego. Mas o que nós encontramos hoje na atualidade são lares destruídos por tantas coisas. Pelo egoísmo, pela bebida, pelas drogas. Nós encontramos lares destruídos por causa da pornografia, o erotismo e tantas outras coisas. E a pergunta que fica é: como encontrar alegria em meio a um lar conturbado? Como um cristão verdadeiro pode encontrar alegria quando ele tem uma esposa rixosa? Como um cristão verdadeiro pode encontrar alegria quando ele tem um esposo que de fato não demonstra nada de cristão, ou luta contra o cristianismo, ou que se entregou de fato às vaidades deste mundo? Como encontrar alegria quando você de repente está tudo bem ouvindo um hino no seu carro e de repente um acidente de trânsito, você bateu o carro? Como você encontrar alegria nesse exato momento? E tentar não murmurar, não reclamar. Eu estou falando de situações tão cotidianas, irmãos, simples e tão pequenas, perto daquilo que essa igreja estava passando. Porque eu falo para vocês aqui de púlpito, eu não queria passar o que esses irmãos aqui da igreja primitiva passaram em relação à perseguição. Fora aqueles que foram queimados vivos, fora aqueles que foram jogados ao Coliseu, às arenas, para ser comidos e devorados por animais ferozes. Aqueles que eram jogados nas arenas para ser mortos por gladiadores, a espada, para servir de circo e palco de circo de alegria para aqueles que, de fato, eram inimigos de Cristo, do cristianismo e da fé. E a nossa vida hoje, em comparação com a vida dessa igreja primitiva, é um mar de rosas. A sua vida é um mar de rosas. Apesar da enfermidade, a sua vida é boa. Apesar das suas lutas financeiras, a sua vida é boa. Apesar das suas dificuldades familiares, seja com filhos, com o esposo, com esposa, a sua vida, em comparação à vida desses irmãos aqui, é boa demais da conta. E ao entrar no tema de hoje, que
fala sobre a exaltação de Cristo, que nós vamos ler agora do verso 9 a 11. Abra sua Bíblia, verso 9 a 11, Filipenses. Do verso 9 a 11, nós vamos entender esse motivo pelo qual Paulo expõe a igreja, para que a igreja, em meio a tudo aquilo que ela sofria, encontrasse felicidade. Olha que loucura, olha que coisa maravilhosa. Isso para concepção humana, né, para aqueles que usam apenas a razão, isso é loucura. Mas a gente sabe que a loucura de Deus é sabedoria. A loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então acompanhe aí. Eu expus a primeira parte, que fala sobre humilhação, e hoje eu vou falar sobre exaltação, tá? 9 a 11. Assim está escrito. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que estava passando na cabeça de Paulo quando ele escreveu isso para a igreja de Filipenses? Porque Paulo teria que tocar no assunto da exaltação de Cristo, da humilhação de Cristo, como vimos no último estudo, e agora na exaltação de Cristo, para alegrar o coração daqueles irmãos? O que Paulo queria mostrar para esses irmãos? O que Paulo de fato queria trazer para esses irmãos em relação à exaltação de Cristo? E é bem perceptível, irmãos, para nós que somos cristãos, para nós que todos os domingos, e nós que ouvimos vários sermões e estudos bíblicos sempre, para nós é bem claro que aquele Cristo que foi humilhado, que aquele Cristo que foi morto, que aquele Cristo que foi rejeitado pelos judeus, pelos fariseus, pelos sacerdotes judaicos e por Roma, esse Cristo que foi humilhado, agora esse Cristo é exaltado. De fato, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como diz o nosso credo, que há de julgar vivos e mortos. Todo o poder foi entregue a ele. E todo joelho se dobrará diante dele. O que Paulo estava falando para a igreja de Filipenses, o que Paulo está falando para mim, para você essa manhã, é o seguinte: não importa o que você passe, não importa o que você está passando dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, não importa a enfermidade que você está enfrentando, as lutas e as dificuldades que você está enfrentando aqui. Porque tudo isso aqui é passageiro. Importa o que está reservado para você na eternidade, onde Cristo está exaltado. E porque Cristo é exaltado, você vai receber o seu galardão, você vai receber a sua coroa, aquilo que está reservado a você será lhe dado, será lhe dado. Portanto, aguente firme. Portanto, seja forte. Portanto, seja louco, louca. Em que sentido? Encontre motivos de alegria, contentamento e gratidão a Deus em meio à sua dor, em meio à sua angústia, em meio às suas tristezas. Porque ao olhar para esse Cristo que está exaltado, para esse Cristo que foi humilhado, que ninguém sabe e ninguém saberá o que Cristo padeceu, o que Cristo passou. Nenhum homem passou pelo Cristo que Cristo passou. E ele soube padecer como homem. É por isso que eu sempre falo que muitas pessoas são injustas quando elas, no momento de dor, de adversidade, de angústia profunda, ela ora dessa forma: mas Deus, o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. Oh Deus, a minha dor é grande e o Senhor não sabe. Nós é que não sabemos o que Cristo padeceu, o que Ele sentiu. É como aquele corinho que eu sempre falo aqui: nós sabemos o preço de Cristo ser morto na cruz, nós sabemos o preço, mas nós não sabemos o custo.
o quanto isso custou para o Pai, que foi o seu Filho, e o quanto isso custou para Cristo, que foi toda a sua humilhação, tanto de descer da glória, de deixar todo o seu poder, toda a sua eternidade, toda a tua imensidade, para nascer, se encarnar em uma forma humana, tão frágil, como um bebezinho que não tinha nenhum lugar sequer para ser colocado, e foi colocado numa manjedoura, num coxo, onde animais comiam. O Rei da Glória começou seu estado de humilhação no seu nascimento, e terminou no madeiro, como um criminoso. E agora esse Rei da Glória que foi rechaçado, esse Rei da Glória agora que foi penalizado, que foi humilhado, ele está exaltado. Irmãos, a exaltação de Cristo é uma obra de Deus, por mim e por você, e é isso que Paulo está falando. Deus exaltou o seu Filho, Deus o colocou à sua direita. Ao observar o verso 9, nós vemos claramente que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O caminho da exaltação passa pelo caminho do vale da humilhação, irmãos. A estrada do coração passa pela cruz. Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 23, verso 13. Mateus 23, verso 13. Nós vamos começar agora a abrir os textos bíblicos de forma bem tranquila. Nós vamos seguir aqui pelas páginas da Bíblia, naquilo que Deus tem para falar conosco esta manhã. Mateus 23, 13. Dentro das várias advertências de Jesus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Irmãos, aqui Jesus deixa bem claro para nós que o caminho da exaltação de Cristo passa pelo caminho da negação da nossa própria vontade, passa pela negação da nossa própria religiosidade, passa pela negação daquilo que nós achamos que é certo, aquilo que convém. Como diz aquela canção, apenas o que nos convém é nos diminuir para que Ele cresça em nós. Nós precisamos passar pelo caminho da humilhação, nós precisamos nos humilhar para que Cristo também seja exaltado em nossas vidas. Nós precisamos entender que todo o processo que nós passamos nessa vida, seja enfermidades, seja dificuldades financeiras, seja dificuldades familiares, seja com o cônjuge, seja com os filhos, sejam dificuldades no trabalho, seja dificuldades quaisquer que sejam, é necessário que você passe para que você se humilhe e que Deus se exalte. Para que de fato o seu coração seja tomado por Deus e em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, em meio às suas adversidades, a exaltação de Cristo faça real sentido, porque é a única tábua de salvação que você pode segurar em meio a esse mar de dificuldades. Porque maldito o homem que confia no homem e faz de si próprio o seu braço forte, irmãos. Quantas vezes nós confiamos em nós mesmos e quebramos a cara? Não, eu posso. Não, eu consigo. Não, eu dou meus pulos. Eu dou meus pulos. Eu tenho capacidade. Eu tenho amizade. Olha que as minhas amizades são de influência. Interessante que
Encontrei com um amigo meu no shopping, domingo passado, eu almoço lá naquele Paixão, ali naquele... A gente sempre encontra o João e a Leusa lá também, no Ana Shopping. E o filho dele, ele tem 2 filhos que passou em medicina, que está fazendo lá em Rio Verde. E aí ele perguntou, né? Camila, e aí, Ana Luísa, como é que tá? Eu fiquei sabendo que ela conseguiu a bolsa. E a bolsa da Ana Luísa, como é que foi? É parcial? Eu falei, não, é integral. Aí ele virou para mim, mas, nossa, o seu peixe é grande, hein? A sua influência é muito grande. Porque ele não conseguiu, né? Aí eu falei, olha, a única coisa que eu fiz foi dobrar o joelho e chorar na presença de Deus, porque eu não estava dando conta mais. Porque manter um semestre de medicina pagando 7.800 por mês, irmãos, foi um milagre de Deus. E o Marcos sabe disso, né, Marcos? Que o Marcos acompanhou minha angústia. E eu só orava e olhava, Deus, eu vou entrar com esse processo. Eu vou fazer a inscrição da Ana Luísa. O resto é com o Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo. E aí foi onde o milagre veio, aconteceu. E graças a Deus eu fui pagar a mensalidade dela, agora no mês passado. Paguei só R$500, irmãos. Não foi influência, não foi peixe, mas foi de fato confiar em Deus e saber que eu era impotente, incapaz de manter isso. Em quantas situações nós nos encontramos da mesma forma, irmãos? Impotentes e incapazes diante de tantas adversidades da vida, diante de tantas circunstâncias ruins que não gostamos ou que não queremos, mas que essas circunstâncias servem para que nós entramos no caminho da humilhação, para que Deus seja exaltado. Porque não é para minha honra, não é para minha glória, mas para a glória de Deus. E Ana Luísa sabe disso. A igreja sabe disso. Porque o caminho que eu ia tomar, se não conseguisse essa bolsa, era parar o curso. Vai tentar na federal. Por mais difícil que fosse. Irmãos, quando nós, de fato, queremos tomar o caminho da exaltação, nós tomamos o mesmo caminho dos fariseus. E nós estamos fechando a porta do reino dos céus para todos aqueles que nos veem. Todos aqueles que nos veem. Porque nós, irmãos, mostramos Cristo através das nossas vidas. Através da nossa humilhação, através da nossa submissão a Deus, da nossa dependência de Deus. Por mais que você tenha alguma coisa, por mais que você tenha o equilíbrio financeiro, por mais que você tenha dinheiro na conta, por mais que você tenha uma casa quitada, por mais que você tenha uma família feliz, por mais que você tenha um marido dos sonhos, ou a esposa dos seus sonhos, isso não deve ser de forma alguma, motivo para você se exaltar, mas motivo para você se humilhar e agradecer a Deus, porque você e eu não merecemos tanta graça de Deus. Aí você pode falar, pastor, mas como que ter uma pessoa daquela como cônjuge é graça de Deus na minha vida? Como que uma situação de enfermidade dessa é graça de Deus na minha vida? Como que uma situação de familiar na qual eu estou passando é graça de Deus na minha vida? Às vezes a gente não entende mesmo, irmãs, não entendemos. Quando eu e a Cássia recebemos o diagnóstico do câncer, nós não entendemos, choramos muito, muito mesmo, desesperamos, porque somos humanos, sabemos que a fé não anula a nossa humanidade, que é falha, mas nos dá força para superar as fabilidades da nossa humanidade. Mas nós entendemos claramente que Deus quis, com tudo aquilo que nós passamos durante 11 anos de tratamento de câncer. Às vezes, no começo, é tudo muito escuro.
E tem um texto bíblico que fala que é sempre mais escuro antes de amanhecer. Mas vai amanhecer, irmão. Mas vai amanhecer. E toda a sua prova, todo o seu sofrimento servirá para te mostrar que esse processo de humilhação apontou para um Deus exaltado, para um Cristo exaltado, para que a porta do reino fosse aberta a outras pessoas. E é de fato lutar contra o egocentrismo, contra aquilo que eu acho, contra aquilo que eu gosto, contra aquilo que eu quero. Porque se nós, irmãos, acreditamos na soberania de Deus, se eu creio na doutrina bíblica de que Deus é soberano e que controla tudo e todos, então não é eu acho, não eu quero, não eu gosto, mas sim Deus quer, Deus faz, Deus proverá. E Deus está agindo, Deus está trabalhando, e Deus continua trabalhando. Ao abrir Lucas capítulo 14, de verso 8 a 11, Lucas 14, irmãos, vocês podem me interromper para perguntar, para participar, para falar alguma coisa, tá bom? É uma sala de escola dominical. Lucas 14, de verso 8 a 11. Lucas 14, dos versos 8 a 11. Assim está escrito: Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar para este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga: amigo, senta mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que exalta será humilhado. Todo aquele que exalta será humilhado. Irmãos, e o texto é claramente dizendo que nós não podemos procurar o caminho da exaltação. Eu sei que é muito difícil, né, irmãos, porque a tendência do ser humano é procurar se evidenciar. A tendência do ser humano é a procura de que ele seja evidenciado aos outros, que as suas qualidades, ou que a vida que ele leva, ou que tudo aquilo que ele tem, possa ser evidenciado pelos outros. Está aí a grande prova que é a rede social. Hoje, praticamente, na vida de um jovem, de um adolescente, ou de muita gente, antigamente a gente já pegava um prato no shopping, você pode perceber isso, num restaurante, você sentava ali, né, fechava os olhos, agradecia a Deus e comia. Hoje, as pessoas, antes de comer, tiram uma foto da comida e colocam no status do WhatsApp, do Instagram. Né? As pessoas estão o tempo todo tentando se evidenciar. O tempo todo. Mostrando, se exaltando. Para que possa receber curtidas, possa receber likes. Irmãos, isso é uma grande cilada. Isso é uma grande cilada. Porque quando isso dá efeito contrário, quando nós vemos que a pessoa ela não é suprida nas suas expectativas de exaltação, ela se deprime. E quantas pessoas nós vimos, jovens, tirando a própria vida, por não conseguir a quantidade de likes, ou de atingir a expectativa de ser tão quisto, e ter muitos amigos, mesmo que falsos na internet. E esse texto que Jesus ensina mostra para nós claramente qual que é a nossa posição, irmãos. Qual que é a sua posição? A minha posição e a sua posição deve ser de humildade.
Deve ser de humildade. Porque com certeza, se você agir com humildade, Deus te exaltará. Deus te honrará. E esse é um desafio para nós, irmãos, em todas as questões, em toda a nossa vida. Até quando nós somos afrontados no comércio. Quando um vendedor te maltrata, e você fala, não, agora esse vendedor vai ter que ser humilhado. Né? Ou quando os seus direitos do consumidor, né, são afligidos e deturpados, e você fala, não, eu tenho direito. Né? E você quer se exaltar para ter o seu direito. Eu creio que você pode, eu também posso, e eu sei que é difícil para nós, buscar os nossos direitos sem se exaltar. Sem se exaltar. Eu acompanho um canal, de vez em quando eu assisto vídeo para me descansar a cabeça. Tem um canal no YouTube chamado Ben Mendes, Ronda do Consumidor. É um rapaz que ele trabalha na região de BH, e aí ele entra nas lojas com alguém que teve o seu direito do consumidor deturpado, e ele faz mais ou menos ali igual o Celso Russomano, né? Mas se a pessoa se exalta para cima dele, ele se exalta 2 vezes mais, e a briga fica feia, irmãos. É como aquela briga de galo que levanta ali as penas no pescoço e começa a dar uma esporada no outro, mas só no nível da palavra mesmo. Aí chega na circunstância de chamar a polícia ali para fazer o termo circunstancial de ocorrência para ver se as coisas vão a nível maior na justiça. Mas ele não se abaixa. Não se abaixa. E quanto mais a outra pessoa se levanta, ele se levanta. Quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Provérbios 15, a gente sabe que a palavra dura suscita a ira, e a palavra branda desvia o furor. O quanto é difícil, irmãos, a gente viver isso. Quando a gente recebe uma palavra dura, a gente quer uma palavra 2 vezes mais dura, trazer como resposta. O quanto é difícil você receber uma palavra dura e retomar ou trazer uma resposta branda. O quanto é difícil, e nós precisamos, irmãos. Porque quem vai nos honrar é Deus. Eu sei, irmãos, que ao olhar para a obra de Cristo, nós já fomos honrados e exaltados em Cristo. Mas na nossa vida cristã diária, no nosso viver da fé cristã, nós precisamos, de fato, evidenciar Cristo humilhado em nossa vida. E nos submeter à vontade e à soberania de Deus. Quando nós vamos lá para Tiago 4:10, Tiago 4:10, abra sua Bíblia em Tiago 4:10. Assim está escrito: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Qual que é o contexto desse texto? Está no contexto em que aqui o autor está, de fato, dissuadindo os seus leitores a não dar tudo numa contenda, né? É aquela questão, fala, assim, eu dou tudo para entrar numa briga, mas quando eu entro numa briga, já viu essas pessoas? Eu faço de tudo para não entrar numa briga, mas quando eu entro numa briga, eu entro para vencer e para acabar, porque o meu sangue é quente, as minhas origens são difíceis, puxei muito os meus antepassados. Misericórdia, irmãos, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E esse novo homem precisa, de fato, viver em você. E aí Tiago fala claramente aqui em relação a essas questões da origem das contendas, como a sociedade bíblica colocou aqui: humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Qual é o lugar que você deve colocar as suas desavenças?
Qual é o lugar que você deve colocar os seus conflitos? Qual é o lugar que você deve colocar os seus dissabores? Qual é o lugar que você deve colocar suas insatisfações? É reclamando para o vizinho, para um parente? É reclamando para um irmão, para o outro? Não. É na presença do Senhor. É na presença do Senhor que você coloca toda a sua insatisfação. Seja ela com seu cônjuge, seja com seus filhos, seja com qualquer situação adversa da sua vida. É na presença do Senhor. É isso que muitos crentes devem aprender na sua vida, nas suas vidas. Que o lugar da nossa insatisfação, da nossa raiva, da nossa ira, do nosso incontentamento, se eu posso assim dizer, eu devo colocar diante de Deus. E quando a gente vai para Salmos, irmãos, você vê Davi fazendo isso. Por isso que Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus, porque ele expunha o seu coração diante de Deus. Ele punha diante de Deus tudo aquilo que ele estava no coração dele. Ele punha diante de Deus, porque ele sabia que Deus conhecia o coração dele, que não adianta ele fazer uma oração linda, maravilhosa, perfeita, mas que o coração dele estava ali dilacerado, sofrendo por tanta angústia que ele estava passando na vida. E ele orava: Deus, olha para a minha dor, olha para a minha angústia, olha quantos inimigos estão aí à porta, eles querem me detonar, eles estão falando mal de mim. Ó Deus, pisa na cabeça deles, quebra o pescoço deles. Davi expunha de fato o seu sentimento, as suas emoções diante de Deus. Porque ele sabia que não adiantava ele mentir na oração, porque Deus sabia do coração dele, e ele vomitava tudo isso que estava fazendo mal dentro dele para diante de Deus. E diferentemente do seu filho Salomão, a gente sabe que Davi terminou bem. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele colocava diante de Deus, ele se expunha diante de Deus, ele se desvencilhava de tudo aquilo que sufocava ele por dentro diante de Deus, e ele terminou bem. Terminou bem, irmãos. E é diante de Deus, irmãos, que precisamos nos humilhar e colocar tudo aquilo que está no nosso coração. Tudo aquilo que está te preocupando, tudo aquilo que está te causando dor, tudo aquilo que está te causando angústia, tudo aquilo que te causa raiva. Você precisa colocar diante de Deus e falar: Deus, eu nunca aceitei, e não aceito essa situação que tem me humilhado, essa situação que tem me ferido. Eu tenho vontade de agir com as minhas próprias mãos, perder a cabeça, mas eu coloco diante do Senhor. O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe da minha fraqueza, me ajuda, Deus. E nesse processo de humilhação é que Paulo está ensinando a igreja de Filipenses, como ela enfrentar as adversidades. Não adianta, Paulo estava falando para os irmãos de Filipos aqui, não adianta agir com exaltação, não adianta agir com rompante, não adianta agir com egoísmo, não adianta agir com falta de humildade, porque isso vai ser pior para vocês. Vai ser pior. Porque a gente tem duas maneiras de passar pelas situações, irmãos. Duas maneiras de passar por todas as situações difíceis na vida. Ou você passa bem ou você passa mal. É aquilo que eu sempre falo e sempre falei aqui quando a Cássia descobriu o câncer. E ela virou e tomou uma decisão. Eu não escolhi ter câncer. A gente não escolhe ter câncer. Mas eu posso escolher como passar pelo câncer. Eu posso passar bem, mas eu posso passar mal. Lamentando, chorando, culpando todo mundo. E também a Deus, mas eu posso passar bem, vendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. E foi essa a decisão de Cássia. E foi essa a decisão da nossa casa, da nossa família.
mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante da iminência da morte, nós resolvemos passar bem. Diante da sua crise familiar, que você tem passado dentro da sua casa, você pode tomar uma decisão. Eu posso passar mal, chorando, reclamando, lamentando, murmurando, culpando todo mundo, mas eu posso passar bem, me humilhando diante de Deus e tentando ver a ação de Deus por meio das circunstâncias. Porque no final, irmãos, o que está reservado para você, ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar. O que é teu, é teu. O final já está garantido. O galardão já está garantido. A bênção final já está garantida a você, irmãos. Já está garantido a você. Então, irmãos, a gente está quase terminando, ainda tem 15 minutinhos. Paulo também ele fala também que a exaltação de Cristo é única. Como assim, pastor? Porque Paulo ele diz aqui no verso 8, né, do 9, verso 9, que pelo que também Deus exaltou sobremaneira. Essa palavra sobremaneira aqui, ela mostra que, de fato, a exaltação de Cristo foi única. Ela foi perfeita. Ninguém será exaltado como Cristo. Cristo ultrapassou todos os graus de exaltação. Vamos entender isso melhor, irmão? Só para que a gente possa aplicar na nossa vida. Hebreus 4,14. Hebreus 4,14. Vou estar colocando ali, ó, que bênção. Esses meninos são bênçãos, eles são mais rápidos que a gente. Hebreus 4,14. 14. Olha lá, vamos lá ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Na Bíblia King James e na Bíblia, no texto original, no grego, lá tendo Cristo passado os céus, tendo Cristo transpassado os céus, ele passou todos os níveis de exaltação. Ele transpassou todos os níveis de exaltação. Por isso que a palavra sobremaneira aqui, ela foi evidenciada por Paulo para a igreja de Filipe entender que Cristo, diante de tanta deidade, diante de tanto panteísmo, diante de tantos céus que eles acreditavam, Cristo estava acima de todos os céus. Não há ninguém, não há Deus nenhum, entidade nenhuma que está acima de Cristo. Ele traspassou todo o céu. E aqui Paulo quebra um contexto social, religioso e político daquela época. Fala, aquele a quem nós pregamos, aquele a quem foi pregado a vocês, aquele a quem nós adoramos, não há nada além dele. Ele ultrapassou os céus, ele foi exaltado sobremaneira. Deus o deu um nome que está acima de todo nome, que está além do seu significado. Além do seu significado, irmãos. É interessante quando a gente fala em nome, né, e a gente pode chegar e falar, não, eu vim aqui em nome do pastor Camilo, que eu queria que você fizesse isso aqui, me ajudasse aqui, ou vim em nome do fulano de tal, né? Eu quero resolver a situação ali, né, junto ao Detran. O Marcelo Júnior pediu para me te procurar, né? Tem muito conhecimento nessa área ali de Detran, fulano de tal, e a gente consegue facilidades em nome de alguma pessoa. E a gente sabe que todos os nomes que tem na Bíblia, ele mostra uma identidade. Ele mostra a sua origem, a quem aquela pessoa pertence. Então, toda pessoa que tem um nome, ela pertence a uma família, ela pertence a um pai, a uma geração, identifica a profissão.
E agora, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o ungido, ele é o Messias. E agora, o nome dele foi evidenciado. E é esse nome, e é o poder que Jesus tem, que traz o milagre, que faz o milagre, é a exaltação desse nome, a exaltação da pessoa de Cristo que faz de fato aquele milagre que precisamos, irmãos. Que a igreja precisa, que a sua casa precisa, que a minha família precisa. Lá em Hebreus 1,4, vamos lá, Hebreus 1,4. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no meu bem rápido aqui. Hebreus 1,4. Aqui está escrito: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O mais excelente nome do que eles. Gente, a comunidade de Qumran, onde foi achado vários manuscritos do Novo Testamento, ali próximo ao Mar Morto, em Israel, a comunidade de Qumran, eles adoravam, evidenciavam os anjos. A comunidade de Qumran, juntamente com as tabinhas do Novo Testamento, foram achados vários escritos, onde existia exaltação a anjos, a nome de anjos. E isso foi passado também para os essênios, que foram depois descendentes da comunidade de Qumran. E eram pessoas que exaltavam os anjos. E agora, dentro do contexto pela qual a igreja de Filipenses vivia, a igreja de Filipe vivia, porque existia uma forte adoração a anjos, em nome de anjos, e Paulo fala, olha, não importa não importa com que eles estão pregando, com que eles querem que vocês vivam. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele está exaltado acima de todo o nome, acima dos anjos, porque a exaltação dele foi sobremaneira, ultrapassou toda a deidade, todo o panteísmo, todos os céus, tudo aquilo que foi criado, até mesmo aos anjos. Sabe o que ele estava falando para aqueles irmãos? Olha, você vai ouvir muita coisa. Nessa vida você vai ouvir muita coisa. Nessa vida a sua fé, ela vai ser de fato peneirada, a sua fé vai ser colocada na prensa. Por muitas coisas que você vai ouvir, muita coisa que você vai ler. Essa semana eu recebi uma advogada aqui no gabinete, uma advogada muito famosa em Anápolis, uma família muito famosa aqui, recebi ela aqui, e ela é católica, ela estava em crise de fé. Ela, pastor, eu não sei o que eu faço mais, eu faço parte de um clube de livro, e nós lemos um livro, ela até me falou o nome do livro, esse livro arrebentou com a minha fé. Arrebentou com a minha fé. Eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais nas histórias que a Bíblia conta. Eu estou destruída em relação à minha fé. Eu sei que eu não posso ficar assim, porque eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. E ali eu conversei com ela e citei esse texto da exaltação de Cristo, porque eu já estava preparando para a escola dominical, né? E Paulo falando que muitas coisas que vemos ou lemos ou vemos, né? Porque tem pessoas que quando vê a maldade no mundo não acreditam em Deus. Como é que um Deus tão poderoso permite essas coisas ruins acontecer? Se ele é poderoso, ele não é amoroso, não é bondoso. Ou se ele é bondoso, ele não tem poder, porque como é que pode acontecer tudo isso? Isso está no coração de muitos jovens, irmãos, de muita gente. E muitas coisas que são faladas em filmes, cantadas em canções, escritas em artigos, livros, ela vem contrapor a sua fé. E Paulo estava falando isso aqui para os irmãos, olha, apesar que os falsos mestres, os seus acusadores venham contrapor a sua fé, olha, não deixe que isso, de fato, venha resbalar a tua fé.
Porque acima de qualquer teoria, acima de qualquer deidade, de teidade ou de panteísmo, existe um Deus exaltado que ultrapassou tudo. Tudo. Para que, de fato, nós tivéssemos certeza de que aquilo que está reservado para nós, nós tomaremos. É nosso, é garantido. Porque muita coisa vai chocar você. Assim como estava chocando esses irmãos da igreja de Filipe. Muitas coisas vão interpelar a sua fé. Terminei, orei com a advogada. Ela é católica, família muito católica. Orei com ela, ela foi embora. Disse que ia vir para as escolas dominicais para assistir os estudos bíblicos. Perguntou que dia que era. Eu falei, ó, nós temos estudo bíblico depois do culto matinal, na EBD. Sempre temos. Até voltei novamente a fazer a leitura do livro de C.S. Lewis para colocar na internet, porque, irmãos, precisamos de bons materiais na internet, bons vídeos na internet. Porque o que tem de baboseira na internet é terrível, irmãos. E o que tem gente consumindo baboseira na internet é terrível. É terrível, irmãos. E por fim, irmãos, Paulo traz à igreja de Filipe que a exaltação de Cristo exige rendição de todos. Deus, ele não exaltou a Cristo apenas para ele ser exaltado. Cristo não foi exaltado, está sobremaneira exaltado, acima de todos os céus, acima de toda a criação. Todo o poder de Deus foi lhe dado apenas por isso. Isso não tem um fim em si mesmo. Isso foi dado para que, em nome de Cristo, diante de Cristo, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para que o nome de Jesus, de fato, as pessoas se curvem, reconhecem de fato que precisam de uma ação de um Deus poderoso, amoroso, bondoso, santo, soberano em sua vida. Paulo estava falando para a igreja de Filipe que apesar das adversidades, que apesar das lutas, que apesar das tristezas, que apesar das dificuldades familiares e perseguições de todo o âmbito possível, de diversidade possível, não há lugar melhor de se estar do que diante da presença de Deus, de Cristo Jesus, com os joelhos dobrados, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Os salvos, os remidos, desculpa irmãos, os salvos, os remidos, para o louvor da glória de Deus. Apocalipse 7, 9 a 12. Vamos lá para a gente terminar com 2 textos aqui. Apocalipse 9, 7 a 12. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças. Será que eu abri certo? Não, abri errado, irmãos. É 7, está no 9. 7, 9 a 12. 7, 9 a 12. Desculpa, irmãos. A visão dos glorificados. Agora está certo. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao vosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus
pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão. A exaltação de Cristo exige de nossa parte rendição. Se rende diante a esse Deus exaltado, a esse Cristo exaltado. Porque todo louvor e toda glória será dada pelos salvos diante dele no final dos tempos. E as pessoas que não são salvas, as pessoas que não querem, são inimigas de Deus, elas também reconhecerão, mas com profunda tristeza, a glória de Cristo. Apocalipse 6, 12 a 17. Apocalipse 6, 12 a 17. 6, 12. E vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O reconhecimento da glória de Deus, mesmo pela boca dos inimigos de Deus, daqueles que professam e pregam e propagam a maldade. Irmãos, o que Paulo estava ensinando para a igreja de Filipe é que, apesar de todas as adversidades da nossa vida, seja em qual âmbito, em que grau for, que aquilo que Deus fez por nós, ao olhar para Cristo Jesus, seja na sua humilhação, seja na sua exaltação, isso deve trazer paz em nosso coração, em saber que tudo que determinado foi por Deus, acontecerá. E que um dia, Deus de fato enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. E um dia, se Deus assim quiser, Ele vai responder toda a sua indagação, toda a sua dúvida em relação a certas questões da sua vida. Porque a vida para alguns pode ser fácil, a vida para alguns pode ser fácil, pode ser mar de rosa, mas a vida para outros foi muito difícil. Pessoas vivendo um contexto muito difícil, com lutas terríveis. Mas o que faz a diferença, tanto na vida de um quanto de outro, é amar a esse Deus, se entregar ao senhorio de Cristo. Senhorio de Cristo. Não, Senhor, eu não quero mais ser Senhor da minha vida. Eu me entrego ao seu senhorio. Não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Porque Ele exaltado está, e todo o joelho se dobrará, reconhecendo que Ele é o Rei da glória. Seja assim na minha casa, na minha vida e na minha família. E assim, irmãos, iremos viver e vencer de força em força, não pela nossa própria força, mas por aquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus e terminando. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que tanto serviu para os Teus filhos no passado, por tantas adversidades que nós apenas
sabemos, mas nunca passaremos pelas tais adversidades que eles passaram, ou nunca saberemos o grau de luta, de dor, de dificuldade que eles passaram, por causa do seu amor e sua fé em Cristo Jesus. Pai, nos ajude agora a abater, matar o nosso homem interior, que tenta se exaltar acima de tudo e de todos, e que tenta, ó Pai, de fato, se esconder atrás das suas próprias obras, para nós, ó Pai, exaltarmos a Cristo, a quem de fato merece e é detentor de toda honra e glória e exaltação, e que nós venhamos viver para a glória desse Cristo exaltado, maravilhoso, eterno, para que possamos encontrar felicidade, alegria, contentamento em meio aos nossos dissabores, anseios e fragilidades dessa vida. Assim eu oro, assim eu peço, e assim eu agradeço e espero, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.